Da obra Banquete de Platão, Elogio ao Amor por Aristófanes. Na verdade, Erixímaco, disse Aristófanes, é de outro modo que tenho a intenção de falar, diferente do teu e do de Pausânias. Com efeito, parece-me os homens absolutamente não terem percebido o poder do amor, que se o percebessem, os maiores templos e altares lhe preparariam e os maiores sacrifícios lhe fariam. Não como agora que nada disso há em sua honra, quando mais que tudo deve haver. É ele, com efeito, o Deus mais amigo do homem, protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria, sem dúvida, a maior felicidade para o gênero humano. Tentarei eu, portanto, iniciar-vos em seu poder, e vós o ensinarei aos outros. Mas é preciso primeiro aprenderdes a natureza humana e as suas vicissitudes. Com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, 3 eram os gêneros da humanidade, não 2 como agora, o masculino e o feminino. Mas também havia a mais um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora um nome desaparecida a coisa. Andrógeno era, então, um gênero distinto, tanto na forma como no nome, como aos 2, ao masculino e ao feminino. Enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. Depois, inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em círculo, 4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos, 2 rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo, mas a cabeça sobre os 2 rostos, opostos um ao outro, era uma só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo o mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 2 direções que quisesse. Mas quando se lançavam a uma rápida corrida, como os que, cambalhotando e virando as pernas para cima, fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus 8 membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. Eis porque eram 3 os gêneros, e tal a sua constituição. Porque o masculino, de início, era descendente do sol, o feminino da terra, e o que tinha de ambos era da lua, pois também a lua tem de ambos. E eram assim circulares, tanto eles próprios como a sua locomoção, por terem semelhantes genitores. Eram, por conseguinte, uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham. Mas voltaram-se contra os deuses. E o que diz Homero, de Efialtes e de Od, é a eles que se refere, a tentativa de fazer uma escalada ao céu para investir contra os deuses. Zeus então e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles e embaraçavam-se.
Não podiam nem matá-los e, após fulminá-los como aos gigantes, fazer desaparecer-lhes a raça, pois as honras e os templos que lhes vinham dos homens desapareceriam, nem permitir-lhes que continuassem na impiedade. Depois de laboriosa reflexão de Zeus, acho que tenho meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. Agora, com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos, e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tornado mais numerosos, e andarão eretos sobre duas pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se de novo, disse ele, eu os cortarei em dois, e assim sobre uma só perna eles andarão saltitando. Logo que eu disse, pôs-se a cortar os homens em dois, como os que cortam as sorbas para a conserva, ou como os que cortam ovos com cabelo. A cada um que cortava, mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte, a fim de que, contemplando a própria mutilação, fosse mais moderado o homem. E quanto ao mais, ele também mandava curar. Apolo torcia-lhes o rosto e, repuxando a pele de todos os lados para o que agora se chama o ventre, como as bolsas que se entrouxam, ele fazia uma só abertura e ligava-a firmemente no meio do ventre, que é o que chamam umbigo. As outras pregas numerosas ele se pôs a polir e articular os peitos com um instrumento semelhante ao dos sapateiros, quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou, as que estão à volta do próprio ventre do umbigo, para a lembrança da antiga condição. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade, e a ela se unir, e envolvendo-se com as mãos, e enlaçando-se um ao outro no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, por nada quererem fazer longe um do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava procurava outra e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo que era mulher, o que agora chamamos mulher, quer com a de um homem, e assim iam se destruindo. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente, eles mudam o sexo para a frente, pois até então eles o tinham para fora e geravam e reproduziam não um no outro, mas na terra como as cigarras. Pondo assim o sexo na frente deles, fez com que através dele se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea pelo seguinte, para que no enlace se fosse um homem a encontrar uma mulher que ao mesmo tempo gerassem, e se fosse constituindo a raça, mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio, e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. E então, de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera complementar de um homem, porque cortado como os linguados de um só em dois, e procura então cada um o seu próprio complemento. Por conseguinte, todos os homens que são um corte do tipo comum,
o que então se chamava andrógeno, gostam de mulheres. E a maioria dos adultérios provém deste tipo, assim como também todas as mulheres que gostam de homens e são adúlteras, é deste tipo que provém. Todas as mulheres que são o corte de uma mulher não dirigem muito sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres, e as amiguinhas provêm desse tipo. E todos os que são corte de um macho perseguem o macho, e enquanto são crianças, como cortículos do macho, gostam dos homens, e se comprazem em deitar-se com os homens e a eles se enlaçar. E são estes os melhores meninos e adolescentes, os de natural mais corajoso. Dizem alguns, é verdade, que eles são despudorados, mas estão mentindo, pois não é por despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, os que são desse tipo. E quando se tornam homens, são os jovens que eles amam. E a casamentos e procriação, naturalmente, eles não lhes dão atenção, embora por lei a isso sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro, solteiros. Assim é que, em geral, tal tipo torna-se amante e amigo do amante, porque está sempre acolhendo o que lhe é aparentado. Quando então se encontra com aquele mesmo que é a sua própria metade, tanto o amante do jovem como qualquer outro, então extraordinárias são as emoções que sentem, de amizade, intimidade e amor, a ponto de não quererem, por assim dizer, separar-se um do outro, nem por um pequeno momento. E os que continuam um com o outro pela vida afora, são estes os quais nem saberiam dizer o que querem, que lhes venha da parte de um ao outro. A ninguém, com efeito, pareceria que se trata de união sexual, e que é porventura em vista disso que um gosta da companhia do outro, assim com tanto interesse. Ao contrário, que uma coisa quer a alma de cada um é evidente, a qual coisa ela não pode dizer, mas adivinha o que quer e o indica por enigmas. Se diante deles, deitados no mesmo leito, surgisse Festo, e com seus instrumentos lhes perguntasse: que é que quereis, ó homem, ter um do outro? E se diante do seu embaraço, de novo lhes perguntasse: porventura é isso que desejais? Ficardes no mesmo lugar o mais possível um para o outro, de modo que nem de noite nem de dia vos separeis um do outro? Pois se é isso que desejais, quero fundir-vos e forjar-vos numa mesma pessoa, de modo que de dois vos torneis um só, e enquanto viverdes como uma só pessoa, possais viver ambos em comum. E depois que morrerdes lá no Hades, em vez de dois ser um só, mortos os dois numa morte comum. Mas vede se é isso o vosso amor, e se vos contentais se conseguirdes isso. Depois de ouvir essas palavras, sabemos que nenhum só diria que não, ou demonstraria querer outra coisa, mas simplesmente pensaria ter ouvido o que há muito estava desejando. Sim, unir-se e confundir-se com o amado, e de dois ficarem um só. O motivo disso é que nossa antiga natureza era assim, e nós éramos um todo. É, portanto, ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor.
Anteriormente, como estou dizendo, nós éramos um só, e agora que por causa da nossa injustiça fomos separados pelo Deus, e como foram os Árcades pelos lacedemônios, é de temer então, se não formos moderados para com os deuses, que de novo sejamos fendidos em dois, e perambulemos tais quais os que nas estelas estão talhados de perfil, cerrados na linha do nariz, como os ossos que se fendem. Pois bem, em vista dessas eventualidades, todo homem deve a todos exortar a piedade para com os deuses, a fim de que evitemos uma e alcancemos a outra, na medida em que o amor nos dirige e comanda. Que ninguém em sua ação se lhe oponha, e se opõe todo aquele que aos deuses se torna odioso, pois amigos do Deus e com ele reconciliados, descobriremos e conseguiremos o nosso próprio amado, o que agora poucos fazem, e que não me suspeite, Erixímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a Pausânias e a Agatão que me estou referindo. Talvez também estes se encontrem no número desse, e são ambos de natureza máscula. Mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos, homens e mulheres, que é assim que na nossa raça se tornaria feliz, se plenamente realizássemos o amor e o seu próprio amado, cada um encontrasse tornado à sua primitiva natureza. E se isso é o melhor, é forçoso que dos casos atuais o que mais se lhe avizinha é o melhor, e é este o conseguir um bem-amado, de natureza conforme ao seu gosto. E se disso fôssemos glorificar o Deus responsável, merecidamente glorificaríamos o amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é familiar e que para o futuro nos dá as maiores esperanças. Se formos piedosos para com os deuses, de restabelecer-nos em nossa primitiva natureza, e depois de nos curar, fazer-nos bem-aventurados e felizes. Eis, Erixímaco, disse ele, o meu discurso sobre o amor, diferente do teu. Conforme eu te pedi, não faças comédia dele, a fim de que possamos ouvir também os restantes, que dirá cada um dele, ou antes cada um dos dois, pois restam Agatão e Sócrates.